Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos e já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Ele ia reciclar o time do Santos, ele ia amadurecer os meninos. Como disse o presidente Andrés Rueda, a pergunta foi minha semana passada ou há 2 semanas, ele falou, quero ficar com o Holan 3 anos, o contrato inteiro, e não conseguiu. Porque, como disse o Ricardinho, as pessoas vão amadurecendo e vão querendo viver melhor, entendeu? Não estão querendo se submeter a qualquer barbaridade. A gente não sabe exatamente o que aconteceu além dos rojões, se teve algo a mais, algo além. A gente tem que esperar a entrevista do Holan que venha logo. Agora, é um desperdício para o Santos. É um desperdício. Porque ele faria fatalmente um bom trabalho no Santos, como ele fez no Chile, quando ele foi campeão pela Católica, como ele fez no Independiente, quando ele foi campeão no Independiente, ganhou 2 títulos. É um cara com uma cabeça muito boa para trabalhar com meninos, que exigia pouco em termos de investimentos do Santos, e a gente fica no meio disso. Acho que é ruim até para o futebol brasileiro, perder um cara com a estatura, com a inteligência do Ariel Holan. Acho que é um retrocesso que a gente vive, né? O que eu falo, a gente não tem empatia com o momento que a gente está vivendo. A gente não pode pedir isso do torcedor, porque o torcedor pensa de outra forma, de forma completamente distorcida, por isso que é torcedor. O cara nunca na vida dele trabalhou num estadual, aí pega um calendário que ele vai aos 4 jogos em 8 dias. Como é que ele vai estabelecer um trabalho com um padrão que normalmente ele costuma apresentar? Impossível. Alguém precisa entender isso, e a torcida não entendeu e acabou acontecendo esse final. Sobre o Santos, sobre o futuro treinador, é um palpite, é só um palpite. Eu, se sou o Andrés Rueda, o presidente, eu iria atrás do Fernando Diniz, que por mais que tenha ali aquele jeitão dele, ele acho que funcionaria bem com essa meninada do Santos, daria uma inteligência tática, o jogo dele flui, é bom para quem tem técnica, esses meninos todos têm técnica, eu acho que seria uma boa opção. Eu acho que seria um investimento que eu faria. Não sei se o Fernando Diniz aceitaria, mas eu buscaria o Fernando Diniz. Muito bem. Olha, Ana Thaís, temos aqui o histórico de Santos e Boca. E aí eu introduzo a pergunta para você. Santos e Boca na Libertadores. Em 63, ano do bi da Libertadores, o Santos vence por
3-2 no jogo de ida, na final. E aí no jogo de volta, na Bombonera, que linda essa imagem, 2-1. A final de 2003, 2-0, o Boca ganhou lá. E na volta, no Morumbi, 3-1, 2003. Olha ele aí. 2020, Boca e Santos, 0-0, semifinal. Espero não ver um 0-0 hoje. E o 3-0, de encher os olhos, com alegria. Olha ali o Soteldo. Saudade do ex, a torcida deve estar pensando nesse momento. Mas estava o Lucas ali também, feminino da cria. Cria da casa. Ana, suas impressões sobre o Santos, para a gente avançar aqui? Gabi, tem tanta coisa nessa semana que envolve o Santos e que mostra como é que a gente está vivendo o futebol brasileiro, né? Eu acho que isso, para mim, é que tem me chamado mais atenção nos últimos tempos. Até um comentário um pouco mais lúdico, né? Porque eu acho que a gente vive uma fase como sociedade que a gente vê vários setores, assim, muito manipuláveis, né? As pessoas acreditam em coisas muito rasas, em recursos muito violentos. A gente vive uma fase muito violenta, né? De tomadas de atitude violenta, de comunicação violenta. E o futebol, como é um recorte da sociedade, infelizmente ele não é diferente disso. Essa semana, eu acho que são 3 casos aí envolvendo conflito entre torcedores e clubes, né? Eu fico Ponte Preta, acho que o River do Piauí, talvez, e agora essa também envolvendo o Santos aí em cima do Ariel Roland. Então a gente está, acho que essa questão da empatia, que foi o Lédio que falou, né? A gente não vive uma fase muito empática como sociedade, e isso reflete no futebol, né? Então a gente tem várias pontas que não se amarram, são projetos que não se desenvolvem. Então o futebol brasileiro, no final das contas, ele está sempre preso naquele bloco do mais do mesmo. Ou o cara vem para cá e consegue em 6 meses ter o sucesso que teve o Jorge Jesus, ou em 4 meses o que teve o Abel Ferreira, que já está sendo contestado, ou então a gente nunca vai sair dessa prisão que a gente vive no futebol brasileiro, né? Um ciclo só de defeitos. Então é o calendário que é muito apertado, a preparação física que não funciona, o torcedor que pressiona, o dirigente que usa a torcida para manipular o seu pensamento. Então a gente fica naquele ciclo de problemas, de vícios, e não sai disso. Então a gente fala muito pouco de bola, a gente fala muito pouco de campo, a gente fala muito de arbitragem, a gente fala muito de demissão, a gente fala muito dessas coisas que alimentam o nosso dia a dia, porque o nosso jogo está ruim, o nosso futebol está ruim. Então a gente não tem tanto para avaliar do futebol, porque tem sempre um algo a mais, que na verdade é algo a menos, que se sobrepõe ao campo. Por conta de tudo isso que eu falei aqui, o Santos não é diferente disso. E ainda assim, é um time que nos últimos anos definiu Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, definiu Libertadores, revela jogador ano sim, ano também, vive um caos financeiro, um caos de gestão e agora vai tentando se organizar e mesmo no meio disso tudo consegue ser o Santos. Então, acho que essa saída do Ariel Roland, a forma como foi, só mostra que a gente está vivendo uma fase muito delicada do futebol. E a gente não para pensar, né? A gente, quando eu falo comunidade do futebol, né? Imprensa, torcedores, dirigentes, jogadores, e a gente vai fazendo isso dia após dia, dia após dia, e amanhã, hoje, né, tem um jogo entre Boca e Santos, um confronto histórico de 2 equipes com camisa em Libertadores, e a gente fala muito pouco do jogo jogado, né? Porque tem todo esse aspecto que a gente tem a avaliar. O Santos está no meio de uma Libertadores sem técnico. Então a gente não sabe o que vai acontecer com um time que foi finalista no ano passado, porque a gente não tem esse respiro no futebol brasileiro. Então, eu acho que é isso. É um comentário um pouco mais abrangente, o Gabi, não é tão específico sobre o Santos, mas eu acho que esse momento resume um pouco o que a gente está vivendo aí no futebol brasileiro. Você tem toda a razão, Ana. A gente até na reunião hoje discutiu um pouco isso. Que bola vai jogar hoje? A gente não consegue saber, né? Não é o mesmo técnico, não tem o Soteldo ali na ponta. Gabi. E a gente estava com essa dificuldade de discutir a bola, porque a gente não sabe como é que vai ser o comando hoje. Fala, Ricardinho. Gabi, só para complementar uma situação do que a Ana colocou, essas pessoas, ou esses torcedores, né, se dizem torcedores do Santos, que tiveram essa atitude, né, com certeza eles não pensam em todo esse processo do clube. Com certeza eles não estão pensando no momento do clube, no trabalho do treinador, na impossibilidade de contratação, que agora
acabou abrindo essa possibilidade, né, com a venda do Soteldo, com a negociação do Soteldo, com o momento financeiro do clube, né? Então, muitas vezes é a realidade. Os interesses, às vezes, pessoais, os interesses de um grupo apenas pequeno são maiores, né? Ou eles colocam maiores do que mesmo o time, né? Porque o torcedor mesmo que acompanha o time o dia a dia, ele tem que entender o que o clube está vivendo em todos os aspectos, né? Que é um trabalho novo, que é um treinador que veio de fora, que tem um tipo de trabalho, que está procurando usar os jovens. Então, são atitudes como essa, e que não acontecem só nesse momento, hein? Isso aí eu estou falando como ex-atleta, que desde a minha geração e até antes da minha geração isso acontece, né? De invasão, de às vezes ameaça, agressão, enfim, briga, e seja depois do jogo, seja no treino, seja em todos os lugares, parada de ônibus no meio da estrada, como já acontecia antigamente. Então, são situações que muitas vezes esses torcedores, eles não pensam no clube, eles não pensam no momento do clube. Pelo contrário, eles estão prejudicando. O Santos, com essa atitude de alguns torcedores, foi prejudicado no aspecto da saída do treinador, no aspecto, consequentemente, técnico e num jogo como o de hoje, que é importante, porque o Santos joga com o Boca hoje. Se o Santos consegue uma vitória, é ótimo, dá uma amenizada. Se o Santos perder hoje, o Santos pode já, na segunda rodada, ter sérios problemas para se classificar, porque, de repente, é a segunda derrota. Esses torcedores, com certeza, eles não mediram tudo isso para tomar a atitude que